Vejam, o Papa Bento XVI, já desde o tempo de cardeal, fala de uma reforma da reforma litúrgica. O que quer dizer isso? Vocês sabem muito bem que o Vaticano II, não é? Com a Constituição Sacrosanctum Concilium, o Concílio Vaticano II pediu uma certa reforma do missal. Que a forma que nós temos de celebrar missa deveria ser adaptada um pouco para que as pessoas compreendessem melhor o mistério da Eucaristia. Os padres conciliares compreendiam que não era mais possível, não era mais sustentável uma missa em que tudo era em latim, do início ao fim, e que não havia espaço para o vernáculo, ou seja, no nosso caso, para a língua portuguesa. Então, por exemplo, os padres conciliares desejaram que pelo menos as leituras fossem feitas em português, para que as pessoas compreendessem a palavra de Deus. Que fosse revista também o número de leituras, e que as leituras fossem enriquecidas. E tudo isso foi feito, e feito muito bem, não é? O acréscimo de leituras, a passagem das leituras para a língua portuguesa, tudo isso é coisa muito boa. Mas a reforma litúrgica, como ela foi realizada nestes últimos tempos, ela é uma obra humana, é evidente. E como toda obra humana, ela pode ser aperfeiçoada. Então, depois de nós já celebrarmos há 40 anos com este missal, o missal de Paulo VI, o Papa Bento XVI diz que já é hora de nós pensarmos numa reforma da reforma. Ou seja, nós tentarmos aperfeiçoar a nossa forma de celebrar a Santa Missa. Então, uma das coisas que o Papa Bento XVI chama a atenção é para o fato de que na modalidade atual de celebração da missa, existe um perigo, atenção, é um perigo de nós colocarmos o ser humano no centro, ao invés de colocarmos Deus no centro. Vejam que antigamente, quando se celebrava a missa, há 40 anos atrás, com o antigo missal, era bem claro que na celebração da missa, Deus era o centro de tudo. Porque nós tínhamos o sacrário no centro do altar e lá em cima a cruz. E o padre celebrava a missa voltado para o altar. E todas as pessoas olhavam na mesma direção. O padre, ele desaparecia. Quem é que aparece? É Deus. O pessoal costuma dizer que era missa de costas para o povo. Mas não é missa de costas para o povo. Era missa de frente para Deus, né? Ou seja, vocês estavam falando com Deus, vocês estão aí falando com Deus, o padre também fala com Deus, então é justo que todos olhemos na mesma direção, falando com Deus. O sacrário estava no centro, a cruz estava no centro, e o padre, quando ele se sentava onde? Se sentava de lado. Deus estava no centro. Então, o Papa Bento XVI começou a refletir e ver que, de alguma forma, o jeito de nós celebrarmos missa hoje em dia está colocando o homem no centro. Vamos ser mais claros ainda. Está colocando o padre no centro. Então, é por isso que a gente muitas vezes perde a noção. E alguns sacerdotes, até com boa vontade, né? Não vou aqui julgar a intenção de ninguém, mas terminam fazendo missas que são mais show do que adoração. Na missa, Deus deve estar no centro, e não o padre. Não é um show do ser humano, padre, mas é o sacrifício da redenção.
Então, por isso, Deus precisa estar no centro. Então, para mostrar essa necessidade de a gente repensar isso, o Papa disse assim, ele escreveu um livro, antes de ser Papa, chamado Espírito da Liturgia. Esse livro, ele foi traduzido para o português e foi editado pelas edições paulinas de Portugal. Aqui no Brasil, não foi publicado ainda. Vamos, esperar, vamos desejar que ele seja publicado e editado aqui no Brasil. Mas as irmãs paulinas de Portugal já têm essa edição. Esperemos que aqui no Brasil seja em breve também editado. Muito bem. O Espírito da Liturgia, o cardeal Ratzinger, naquela época, então diz assim: vamos começar um movimento litúrgico, vamos começar uma movimentação de padres, de equipes de liturgia, e vamos tentar colocar Deus de volta no centro da missa. Nós vamos fazer esse esforço. E ele sugeria o quê? A sugestão é a gente começar a celebrar missa agora, versus Deum, voltados para Deus. O próprio cardeal Ratzinger diz assim: olha, talvez isso seja uma coisa meio traumática para o povo, a gente fazer isso de repente, sem preparar. Então ele sugere um passo pedagógico, que é isso que vocês estão vendo aqui. Colocar no centro do altar o crucifixo. Jesus crucificado. E Jesus crucificado aqui está voltado para o padre. Não é? Para que todos saibam e todos vejam que o padre não está celebrando missa falando com vocês. O padre está falando com Deus. Que Deus está no centro. Que o crucificado está no centro. Então, colocar o crucifixo no centro do altar. Esse crucifixo que está no centro do altar pode ser esse pequeno crucifixo que eu estou colocando aqui, ou pode ser também a própria cruz processional. Ou seja, os seminaristas, quando entram aqui na Canção Nova com a cruz processional, ao invés de colocá-la do lado aqui, essa cruz pode ser fincada aqui no centro do altar. Você vai dizer: mas padre, não atrapalha a visão do povo? Não atrapalha de forma alguma. Não, mas a câmera não vai conseguir focalizar no padre direito. Gente, a cruz ela é sutilíssima, é fininha. E depois outra coisa, se as pessoas em casa virem que o padre não está olhando para a câmera, mas está olhando para o crucifixo, então nós atingimos a finalidade. Porque afinal das contas a finalidade era essa. A finalidade era que o padre reze a missa voltado para Deus. E que as pessoas vejam com clareza que na hora da celebração eucarística, o padre não está falando com o povo. Porque tem gente que tem essa ilusão. E até, desculpa dizer, mas tem até padre que tem essa ilusão. Eu já vi padre celebrando missa assim: na verdade, ó Pai, Deus eterno e todo-poderoso, é nosso dever. E olhando para o povo assim, olhando a paisagem. Mas escuta, meu filho, olha para cima, olha para Deus, olha para o céu. Você está falando com Ele, não é com o povo que você está falando. Nós precisamos voltar a rezar missa. Está entendendo? Antigamente a gente usava essa expressão: padre, o senhor vai rezar a missa hoje? Hoje nós preferimos uma palavra mais completa, que é celebrar a missa. Ótimo, tudo bem, isso é correto, corretíssimo. Mas sem perder a dimensão que celebrar é rezar. Ou seja, o padre tem que mostrar claramente para as pessoas que ele está falando com um outro, está falando com Deus. E assim o padre sai do centro. Então por isso o Papa Bento XVI, desde que ele foi eleito Papa em 2005, ele começou a pensar qual seria a melhor forma de introduzir isso. Então, a partir de um certo ponto,
Ele começou, me parece que foi para si 2008, ele começou a colocar o crucifixo no centro do altar. E daqui para frente vocês podem ver todas as missas do Papa. Nas missas do Papa tem sempre um crucifixo no centro do altar, bem claro. Esse crucifixo pode ser um crucifixo de altar, como esse, ou pode ser o crucifixo da cruz processional. Não atrapalha de forma alguma. Não atrapalha de forma alguma. Porque é a noção clara de que o sacerdote está falando com Deus. A centralidade de Deus. Estamos falando com Deus. E as orações são todas dirigidas a Deus Pai. Ao olhar para o crucificado, não estamos fazendo nada de errado, porque ao olhar para o crucificado, nós estamos olhando para aquele que é a imagem do Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Não é? Quem me vê, vê o Pai. Então você olha para o Jesus crucificado e olha para aquele que é a imagem do Pai. Muito bem. Esta é a primeira pérola do Papa Bento XVI. A cruz no centro do altar. E é uma coisa tão bonita. Uma coisa tão boa, tão oportuna. Agora você vai dizer, padre, quer dizer que o Papa fez um decreto obrigando a colocar a cruz no centro do altar? Resposta, não. Sabe por quê? Porque Bento XVI é esperto. E ele sabe. Ele sabe que não adianta nada assinar uma lei lá em Roma, que por mais que você assine uma lei em Roma, não quer dizer que vai todo mundo obedecer. Por exemplo, já existe uma lei, quer fazer o teste? Já existe uma lei lá de Roma, que diz que os padres têm que usar o hábito eclesiástico, ou clésima ou batina. E aí, estão obedecendo? Estão obedecendo? Alguns sim, alguns estão obedecendo, né? Ó, o padre Demétrio obedece direitinho, né? Os padres que estão aqui também vieram de hábito todos, né? Que beleza, vieram de clésima, né? O senhor é franciscano, inclusive? Não. Carmelita? Veio de hábito carmelita, que beleza, né? Os padres vieram todos de hábito. Que bom, os concelebrantes daqui estão todos na regra. Mas não dá para dizer que está todo mundo obedecendo, né? Não dá nem para fazer de conta. Então não adianta assinar um decreto lá em Roma, que o mundo não se move na base do decreto. O Papa, ele quer um movimento que venha da base, um movimento que venha do povo, um movimento que venha dos padres jovens, um movimento que venha dos seminaristas, um movimento que parta das pessoas. Então, nesse sentido, não é? Este movimento de colocar o crucifixo no centro, o exemplo é contagiante. Você vai dando exemplo, as pessoas vão seguindo. É melhor do que uma lei. Porque você assina uma lei, aí já vai dar confusão, vai dar briga. Um vai dizer, eu não faço, só porque é obrigado eu não faço. Calma, então vamos, né? Vamos comer a papa pela beirada e vamos fazer um movimento. Todos os movimentos profundos que aconteceram dentro da igreja foram movimentos que precisam de uma capilaridade, ou seja, precisa atingir o povo. E o povo precisa entender isso, os padres precisam entender isso. No centro da missa está Jesus. No centro da missa está Deus. No centro da missa não é o padre. Nada de missa show. O que nós precisamos é de missa. O que nós precisamos de missa redenção. Nós precisamos de missa sacrifício redentor. Nós precisamos de missa que seja salvação. Nós precisamos de missa onde nós, seres humanos, nos colocamos em profunda adoração diante do Senhor.